Aqui é Priscila Daledoni e hoje nós vamos falar de uma das maiores obras do Machado de Assis, O Alienista. É claro que maior obra no sentido da importância dela, porque olha gente, é bem fininho. Tanto é que a gente não considera um romance. Tem gente que considera um conto, tem gente que considera uma novela. Eu particularmente considero uma novela. Quem for fazer vestibular, estiver preocupado com isso, não se preocupe, porque o vestibular não vai pegar um ponto desse em que há discussão entre os próprios teóricos, os próprios acadêmicos. Então, para falar um pouquinho do Alienista, eu só vou dar um panorama histórico do que acontecia no final do século XIX. Eu já ia falar 18, olha só. No final do século XIX. Porque foi um século que acompanhou a Revolução Industrial. E a partir da Revolução Industrial, a ciência começou a se desenvolver com uma velocidade enorme. E as pessoas começaram a crer, erroneamente, que a ciência era capaz de resolver todos os problemas da humanidade. E essas pessoas começaram a fechar os olhos para as outras questões que não se relacionavam propriamente com a ciência. A sociedade passou a ser muito racional, não no sentido bom da palavra racional necessariamente, mas às vezes tudo que envolvia sentimento era deixado de lado, de escanteio, e a gente precisa disso também para balancear com a razão. Dentro desse contexto em que várias ciências surgiram e várias pseudociências surgiram, porque muitas pessoas quiseram fazer ciência também, mas sem uma regularidade científica, e a população, como não tinha acesso ao Google acadêmico e afins, acabavam acreditando nessas falsas ciências. Nesse contexto vem Machado de Assis, que é um grande crítico ao que a gente chama de cientificismo. O cientificismo é esse crer cego na ciência. E o Alienista vai falar de um tipo específico de ciência, que é da psiquiatria, que um alienista era um psiquiatra da época. O alienado era o louco, então quem cuidava dele era o alienista, que vai ser o Simão Bacamarte. O Simão Bacamarte tem uma brilhante carreira aqui no Brasil, ele vai para a Europa, faz trabalhos incríveis, então ele é uma autoridade científica mesmo. E começa a estudar a loucura, o que vem a ser a loucura. Ele vem para o Brasil, mais especificamente para Itaguaí, no Rio de Janeiro, e ele vai colocar os planos dele em prática, tudo que ele pesquisou. E ele vai criar uma casa grande, chamada Casa Verde, por conta das janelas verdes. E nessa casa ele vai estudar essas pessoas que são alienadas, que são loucas. Mas afinal de contas, eu pergunto a você, espectador, quem é louco? Como é que a gente define o que é loucura e o que não é loucura? Qual a diferença entre uma pessoa mais excêntrica, diferente, de uma pessoa realmente louca? É claro que existem casos que são unânimes, mas existem muitos casos que estão ali no limite conceitual. Até hoje nós não temos um conceito bom de loucura. E aí a gente fica nesse dilema de como é que a gente encaixa ou não encaixa. E nós conhecemos o mundo em que nós vivemos, nós sabemos que existem disputas de status muito grandes. E pessoas com maior poder na sociedade acabam definindo muitas vezes quem é um louco, quem não é. Daí o caso de vários manicômios que nós já tivemos na história, em que pessoas que eram, por exemplo, homossexuais eram internadas, ou pessoas que tinham ideologias políticas diferentes dos políticos dominantes eram internadas, pessoas que queriam se divorciar, sei lá, pessoas que fazem coisas que hoje em dia são consideradas completamente normais, e são. Essas pessoas passaram a ser internadas, isso na história mesmo, nossa. E aqui o Machado de Assis, brilhantemente, pega essa temática para falar do Simão Bacamarte, que começou primeiro na Casa Verde a pegar aqueles loucos que inquestionavelmente eram loucos. E ele começou a questionar, a estudar quem mais era louco, quem mais deveria entrar na Casa Verde. E nesse estudo do Simão Bacamarte, ele começou a perceber que pessoas que tinham excessos deveriam ser levadas. Por exemplo, ele conta a história de um homem muito rico que emprestava dinheiro para todo mundo, que dava dinheiro e distribuía e não se preocupava com a própria fortuna.
E aí ele pensou, esse homem só pode ser um louco, porque isso é exagero, isso não é racional. E a gente entra nessa questão do racional mesmo. Então esse homem é internado. Então pessoas desse tipo começam a ser internadas. E o número de internados começa a aumentar violentamente, incrivelmente na Casa Verde. Quase todos nós temos um quê de louco, né? É como aquela frase de médico de louco, todo mundo tem um pouco. E acaba que 3/4 da população é internada na Casa Verde. E aí com isso começa a haver um movimento de revolta liderado por alguém que deseja seguir a carreira política. Então a gente tem um jogo político novamente. Então a gente tem o Porfírio que vem contra o Simão Bacamarte com um discurso de injustiça, mas com um desejo, na verdade, de tomar o poder e tomar as rédeas da coisa para que ele mandasse e ele pudesse ser injusto da forma dele. Então eu já ia chamar de romance, essa novela ou esse conto é brilhante por conta dessas várias nuances, as várias reviravoltas que acontecem. O próprio Simão Bacamarte, a gente vê que ele é um alienista extremamente dedicado, ele acredita naquilo que ele faz. Então, pra gente ver que também a ciência, ela não necessariamente tem a ver, a falsa ciência, não necessariamente tem a ver com mau caratismo, mas com pessoas com ideologias fortes, mas que são submetidas por contradições da própria vida. Depois de um tempo, o próprio Simão Bacamarte questiona a sua própria teoria. Será que não, ao contrário, os loucos são aqueles que parecem mais normais? E a gente tem um conflito que nos gera reflexões tão caras hoje em dia à nossa sociedade, há tantas discussões que vêm acontecendo, que é um livro que todo mundo deveria ler. Ele foi publicado em 1882, num livro de contos chamado Papéis Avulsos. Com certeza é o melhor conto. Eu sou apaixonada pelo alienista, sou, sim, suspeita pra falar. Em 1881 foi publicado Memórias Póstumas de Brás Cubas, que foi um divisor de águas no Machado de Assis e no realismo brasileiro, foi a introdução ao realismo. Então a gente tem aqui um início do tempo do realismo aqui no Brasil. E uma discussão extremamente profunda, incrível, que vale muito a pena ser lida para você de todas as idades, de todas as ideologias, para que a gente pense mesmo sobre esse mundo. Eu vou puxar a sardinha para psicologia, né? Porque sou dessas. Mas para que a gente tenha noção do que acontece com as pessoas hoje e como é difícil mesmo a gente emitir um diagnóstico. Todos nós somos um pouco loucos e todos nós somos também normais. Às vezes aqueles que nós chamamos de loucos são mais normais do que nós, não é verdade? E agora, louco ou não, eu vou pedir para você curtir o canal, se inscrever, divulgar, ajude o canal a crescer. E quem quiser adquirir essa obra é bem baratinha, eu vou colocar o link aqui embaixo na descrição, tá bom? Aqui é a Priscila da Ledone e eu fico por aqui. Tchau!